você, meu querido estudante de história? Como vai? Tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo, não só com você, mas também com seus familiares. Bom, estamos aqui para trabalhar mais uma aula de história. E não é qualquer aula, é uma aula cujo tema é bastante recorrente. É importante tanto para os nossos trabalhos, dos nossos conteúdos bimestrais, da nossa grade curricular, como também é importante no que diz respeito aos chamados exames externos, tá? Então, se você vai fazer o SSA da UPE, se você pretende fazer Enem, a prova de humanas, ela é muito alicerçada na parte da Grécia Antiga, quer seja a área da filosofia, quer seja a área de história. Então vale a pena você ficar prestando atenção aqui de forma atenta, né, a esse tema, a esse assunto, que eu tenho certeza que nós vamos explorar também em outros momentos, mas que por agora faremos essa apresentação, assim, eu diria, introdutória, né? A apresentação inicial. Eu preparei um slide onde nós vamos visualizar alguns mapas, alguns esquemas, algumas gravuras, conceitos, tópicos referentes à história da chamada Grécia Antiga. Então vem comigo, eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela nesse exato momento. Só um instantinho para a gente poder aqui visualizar. Pronto, já estamos compartilhando essa tela. Agora o que nós faremos é exatamente visualizar esse slide. Espero que você já esteja vendo aí. Eu acho que sim, eu acho que você está visualizando a nossa thumbnail, né? A chamada capa, enfim, que traz os dizeres acerca do tema que nós estudaremos, Grécia Antiga. Então, é muito importante que quando nós formos estudar Roma, tema posterior, quando formos estudar até mesmo a Idade Média, nós faremos referência à Grécia Antiga. Então, um bom entendimento, uma boa assimilação desse assunto, ele é crucial. Os temas eles são imbricados. Os temas, muitas vezes, são dependentes uns dos outros, como uma corrente, não é? Que precisam estar realmente entrelaçados. Dessa maneira, a boa compreensão de um assunto facilita, de certa forma, o entendimento do tema que vem a posteriori. Tá legal? Então vamos lá para ver o que é que eu preparei aqui. Olha só. Roma é a base da civilização ocidental. O que é que eu quero dizer como base da civilização ocidental? Vou explicar um negócio para vocês. Olha, o Brasil, como vocês sabem, está localizado em que continente? Na América, obviamente. Mais precisamente, desculpem, na América do Sul. Todo o continente americano, junto com a chamada Europa Central, também podemos chamar de Europa Ocidental, faz parte mais a Nova Zelândia, a Austrália, que estão lá na Oceania, mas foram colonizados, né, pela Inglaterra. Então a gente tem aí uma região que podemos chamar de Ocidente, ok? A chamada civilização ocidental, que é herdeira dos valores judaico-cristãos, tá? E que tem por base, na política principalmente, mas em vários outros campos do saber, como eu vou citar aqui, né, a herança dos gregos em várias áreas do conhecimento. Então, a herança dos gregos, a estrutura, o alicerce da chamada civilização ocidental repousa, sem sombra de dúvidas, é, na Grécia Antiga, tá? E aí eu vou colocar aqui alguns postulados que se transformaram de fato em legados da civilização grega à civilização ocidental, a nossa, inclusive. Eu coloco aqui, primeiro, a cidadania, muito embora a palavra cidadania seja de origem latina, né? Portanto, romana. Mas esse conceito do indivíduo que faz parte da polis, que mora na polis, a polis é a cidade grega, né? Tanto que hoje, por exemplo, nós podemos identificar um nome que vocês conhecem, metrópole.
uma megalópole, termos bem utilizados na geografia, né, para definir grandes cidades, grandes conglomerados urbanos. Então, olha, metrópole, megalópole, polis, né, cidade em grego. Você vê aí a raiz da etimologia, né, da palavra. Então, o indivíduo que mora na polis, que é esse cidadão, ele é envolvido com os rumos, com os destinos, com a governança, né, com a tomada de decisão, o cidadão ativo. Claro que para você ser considerado um cidadão na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, você tinha que preencher alguns requisitos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá legal? A democracia, demo, né? Gente, pessoas, povo, e cracia, governo. É óbvio que a democracia, embora tenha surgido na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, Atenas é uma cidade muito importante, gente. Ainda hoje é a capital da Grécia, né? Como eu dizia, embora a democracia tenha surgido na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, é importante salientar que nós não podemos trabalhar com anacronismo. O que seria o anacronismo? Ser anacrônico é um dos grandes defeitos daquele que se propõe a estudar a história, que é quando você olha o passado dando um julgamento, né? Medindo o passado com as leis do presente, com a régua do presente, com as medidas, né, do presente. Isso pode ser feito de uma forma crítica, né, comparativa, analítica, mas não como uma forma de julgamento, de tomada de decisão, de juízo de valor, como a gente chama. Né? Por exemplo, a democracia grega, conforme veremos, ela era excludente. Se você levar em consideração a democracia atual, dos tempos atuais, do século XXI. Mas o que você precisa ver e enxergar e entender é que, baseado nos modelos políticos que existiam na época, eu estou falando de 4, 5 séculos antes de Cristo, ou seja, eu estou falando de 2.500 anos atrás, o que você precisa ver é como eram os regimes políticos ou os sistemas políticos dos demais povos da mesma época de Atenas, 2.500 anos atrás. Quando você vai comparar a democracia ateniense com esses modelos, a maioria deles teocráticos, né? Lembrando que é uma teocracia, é quando a liderança política é ao mesmo tempo uma liderança religiosa, quando não o próprio Deus. Né? Aí você tem uma junção da religião e da política, e isso configura exatamente uma teocracia, tá legal? Então, os regimes teocráticos da antiguidade, ou despóticos, né? Enfim, eles eram bem diferentes da democracia ateniense, que era, sim, bastante avançada para aquele período. Repito, se você comparar com hoje, aí uma outra medida, e nós não podemos ser anacrônicos. Então, temos essa herança, né, a democracia, o Ocidente como um todo, conforme falei, se baseia muito a política, a governança, com base na chamada democracia. Se essa democracia é efetiva, se essa democracia é total e irrestrita, se é uma democracia liberal, se é uma democracia social, aí é outros 500. Isso é um outro papo que também já envereda para o campo da sociologia, que obviamente não é o nosso objeto de análise aqui, pelo menos não nessa aula, né? Trazemos também a herança, né, importantíssima dos gregos, que é exatamente o nascimento da filosofia, chamada de a mãe de todas as ciências. Então, por que, que a filosofia é chamada de a mãe de todas as ciências? Porque muitos campos do saber, muitas áreas do conhecimento estavam, nessa época, eu me refiro a 2.500 anos atrás, dentro da filosofia. Por exemplo, a física, a biologia, né, para ficar em duas áreas assim que hoje ganharam um espaço próprio, que são campos do conhecimento separados da filosofia, à parte, né, independentes, mas que na época faziam parte da filosofia. Então você percebe que a ciência ela estava, né,
dentro do campo filosófico, exatamente durante os primeiros séculos ali do surgimento da filosofia. Por isso que ela é chamada de a mãe de todas as ciências, né? Vai instigar a investigação, que é um preceito assim elementar do campo científico. A geometria está no campo das ciências exatas, né? Também surge dentro do bojo, do surgimento da Grécia. O teatro, até mesmo como entretenimento de massas. Não é? A gente vai falar um pouco sobre o teatro grego mais adiante, né? Nesta aula eu vou trazer mais algumas considerações a respeito disso. Bom, gosto sempre de trazer mapas, porque os mapas eles nos dão a condição de localizar. Se por um lado, na história, nós localizamos um fato no tempo, não é? Ao dizer a época em que aquilo aconteceu, o século ou o ano, etc. Com a geografia, com esse planisfério, nós temos a chance também de perceber a questão do espaço. Onde se localiza a Grécia? É diferente a Grécia de hoje da Grécia antiga, que nós estamos estudando. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, grosso modo, nesse planisfério, exatamente nesse destaque que eu coloco aí, você consegue ver que a Grécia, tanto antiga quanto a atual, ela está localizada na chamada Europa Oriental, tá? E eu trago um mapinha mais aproximado, mais ampliado, para a gente visualizar aqui outras regiões. Bom, a Grécia atual ela está muito mais restrita ao território onde você visualiza, não sei se dá para você visualizar, independente se está num computador, se você está assistindo num smart, ou se você está assistindo no celular. Mas a Grécia antiga, ela estava muito mais espalhada, porque os gregos, o litoral grego ele é bastante recortado. Você consegue visualizar muitas e muitas ilhas, né? Dezenas de ilhas. E isso fez com que, na beira do Mar Jônico, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, os gregos tivessem vocação natural para a navegação, para o comércio marítimo. Isso era quase que uma coisa do DNA da Grécia Antiga. Então, eles se espalharam pelas cercanias e a colonização grega atingiu ali locais bastante distantes, como o sul da Itália. A Itália tem, na sua configuração geográfica, né, do mapa, um formato bem peculiar, né? Parece uma bota. Não sei se você está conseguindo visualizar aí no plano esquerdo do mapa, no plano ocidental desse mapa, você consegue visualizar a bota, né, que é a configuração geográfica muito parecida o mapa da Itália. E no sul da Itália, os gregos fundaram algumas colônias, eles chamavam inclusive essa região de Magna Grécia, tá? E diversas cidades foram fundadas aí também já na Ásia, na porção da Ásia, tá? Na antiga Lídia, onde a gente visualiza aqui nesse mapa, cidades como, deixa eu chegar mais pertinho para a gente ver, Troia, por exemplo, a mítica cidade de Troia, que durante muitos anos pensou se tratar de uma lenda, de uma invenção do Homero, do mítico também, mítico escritor Homero, mas na verdade no século XIX, pesquisadores alemães, se não me engano, conseguiram encontrar as ruínas, fica na atual Turquia, né? Onde as ruínas de Troia foram encontradas, né, pela arqueologia. Bom, o que eu depreendo mais ainda desse mapa? Cidades ou polis gregas do porte de Atenas, obviamente, né? Esparta, Tebas, Olímpia, e cada uma com uma história assim muito rica, né? Mas eu vou dar destaque aqui ao Monte Olimpo, que seria exatamente a morada dos deuses. Vou dar destaque aqui. Aliás, a cidade de Olímpia, como eu citei, ela não é à toa a referência do nome, né? A referência do nome ela é já reveladora do que se trata. Os Jogos Olímpicos, que ocorriam de 4 em 4 anos e continuam ocorrendo a cada 4 anos,
tem também no seu nascedouro as cidades gregas. Inclusive algumas cidades que são como Tessalônica, que são citadas na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, mais especificamente ainda com relação ao chamado apóstolo Paulo, São Paulo, né, que percorreu boa parte dessas cidades pregando o evangelho, né, no caso o cristianismo. Ele, como cidadão romano, Grécia foi, durante muito tempo, uma província romana, uma área de colonização romana, no apogeu de Roma, e Paulo, como cidadão romano, trafegando nessas cidades aí e apregoando o cristianismo e fundando núcleos cristãos, né, religiosos, em várias das cidades e estados gregas. Ok? Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Lembrando que Atenas está localizado em uma espécie de península chamada de Ática, e já Esparta em uma região que geograficamente é chamada de Peloponeso, próximo a Lacônia, tá certo? Bom, a história da Grécia ela é muito rica e ela é muito vasta. Para facilitar o estudo, isso é bastante comum com relação aos temas históricos, não é? Os historiadores dividem a história da Grécia em 5 fases. E nós vamos aqui ver um resuminho básico e uma conceituação assim elementar, né, sobre essas fases, esses períodos, essas 5 etapas da história da Grécia. A primeira etapa que a gente chama é o período helenístico. Aliás, o período homérico, desculpa, o período helenístico é o último, né? Já é o ocaso da Grécia Antiga, né? O período pré-homérico, chamado de período cretomicênico. Nós temos aí o apogeu da civilização cretomicênica, falaremos sobre ela daqui a pouquinho, ou cretense minoica, tá certo? Que se desenvolve na ilha de Creta, a gente mostra já já, inclusive num mapinha e também um resuminho que eu trago, um condensado aqui sobre a civilização cretense. Então, esse é o apogeu, esses são os primórdios, inclusive, da Grécia Antiga. Vai do século XX ao século XII antes de Cristo, tá? Ok? Então, aí, vamos supor, ano 1800 antes de Cristo. Século XIX, então, o século XIX está dentro desse espectro aqui delimitado entre o século XX e o século XII. Período de povoamento em que os povos, então, nômades, eles vão se assentar, né, no território da Grécia Antiga, formando os primeiros núcleos colonizatórios daquela região. A segunda fase que nós temos aqui elencada é o chamado período homérico, que faz referência exatamente ao autor da Ilíada e da Odisseia, né? O mítico poeta Homero, que a gente não tem nem certeza se de fato existiu ou se foi uma espécie de pseudônimo usado por alguém. Então tá aqui, ó, esse período ele vai de 1100 a 800 antes de Cristo. É nessa fase, inclusive, que teria ocorrido a famosa Guerra de Troia, né? Imortalizada, por exemplo, no cinema, um filme bem bacana, acho que lançado em 2003, com Brad Pitt, chamado Troia. Você encontra fácil esse filme, recomendo que assista, porque muito ali da própria mitologia grega também é narrada nesse longa-metragem. A terceira etapa é o período arcaico. A palavra arcaico, que vem de antigo, né, que remete a tempos remotos, digamos assim, esse período varia, um período bem menor, né, de duração de aproximadamente 3 séculos, varia de 800 a 500 antes de Cristo. E a sua principal característica é a formação da polis grega. Note você esse nome, cidade-estado. Nós já vimos o que é cidade-estado quando trabalhamos fenícios, porque lá também tinha as cidades-estado, era Biblos, Sidon e Tiro. Nós já vimos o conceito de cidade-estado quando trabalhamos os sumerianos, porque as cidades sumerianas, Ur, Lagash, Nippur, também eram cidades-estado, e na Grécia esse modelo se repete. Aqui na América, o povo maia, é bem interessante também, né? 1000 anos antes de Cristo,
já também trabalhavam com esse conceito de cidade-estado. Que coisa curiosa, né, da gente saber. Nada mais é do que uma cidade que é um reino. As cidades-estado, elas são entre si autônomas, independentes, né? Cada uma com sua, muitas vezes com sua própria cultura, com seu próprio sistema político, muitas vezes com seus próprios deuses, guardam entre si algo em comum, como o idioma, por exemplo, ou a forma de escrita, né? Mas tem independência, autonomia, às vezes são até rivais, e isso foi bastante comum na antiguidade. Então, o período arcaico é isso, é o período da formação da polis grega. O penúltimo período, eu disse que eram 5, é o período clássico. Esse é o apogeu. A gente fala clássico, a Grécia clássica é o auge da civilização grega, tá? É o período em que as polis gregas atingem a sua plenitude, né? No campo político, no campo administrativo e em outras áreas também. O que é que ocorre? Olha só, o que é que eu coloco aqui? O período vai do século V ao século IV. É um período curto, é um período de 100 anos, aproximadamente, não de forma redonda, absoluta, né? Então é uma coisa assim aproximada que os historiadores colocam para delimitar e facilitar a nossa compreensão. Então, lendo aqui a legenda que eu coloquei, ó, o período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural, é nessa época, inclusive, que surgem as 3 grandes mentes da filosofia clássica grega, né? O Sócrates, o Platão e o Aristóteles. E consolidando a cidade-estado como forma de organização política. Sobretudo, Atenas. Né? Esparta também, mas Atenas era realmente esse diferencial por conta da democracia. A última fase, eu disse que eram 5, é o período helenístico. Então, o período helenístico ele é até um pouquinho maior do que o período clássico, do que o apogeu. Desculpem, ele compreende a fase da dominação macedônica e depois a difusão da cultura helênica. Os gregos chamavam sua terra de Hélade. Então, tudo que se refere a helênico refere-se à Grécia, tá? Então, quando se deparar com esse termo, helênico, você está se deparando com um termo que faz referência aos gregos. Legal? Bom, então, é o período de difusão da cultura helênica, retomando a linha de raciocínio, é o período de difusão da cultura helênica no norte da África, na Ásia, tudo através das conquistas militares promovidas, obtidas pelo jovem imperador Alexandre Magno. Alexandre o Grande, também imortalizado aí pelo cinema com um filme, acho que de 2006, o filme com Orlando Bloom no papel principal. O título do filme é Alexandre, um filme também muito bacana. Aliás, o cinema, pessoal, quando bem utilizado, se bem ali orientado, você consegue ter informações muito legais, né? Com longa-metragem. Repito, com orientação, porque tem muita coisa que é utilizado no cinema simplesmente para o entretenimento, né? Pouco servirá para os nossos estudos históricos. Mas sabendo fazer essa separação, e o professor, obviamente, é figura central nesse tipo de orientação, o estudante consegue sim obter muito conhecimento a partir de um longa-metragem, de um filme sobre um personagem histórico ou sobre um acontecimento histórico. Veja o que eu coloquei aqui, ó. Decadência da polis grega, caíram sob domínio macedônico e depois também a conquista romana. Bom, eu disse que trazia também alguns mapinhas mais específicos, né, mais aproximados, e agora a gente chega nos primórdios, lá no período que nós chamamos de pré-homérico, porque esse período é o período da formação colonial, vamos dizer assim, da ocupação do território por povos então nômades que se tornam sedentarizados e uma civilização importante se desenvolverá a partir da ilha de Creta, cuja capital era Knossos, ok? Essa civilização ficou conhecida como Cretense Minoica, os minoicos. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Minotauro. O Minotauro era um ser mítico, obviamente, né? Metade touro, metade homem, da cintura para cima era um
um touro, principalmente a parte da cabeça, né, melhor dizendo, e do pescoço para baixo, melhor dizendo, mais especificamente, era um ser humano. E ele habitava um labirinto, né? Veja que interessante. Até que os gregos, e devorava jovens e tudo, até que os gregos Teseu e Ariadne, vindos do continente, vindos da Grécia, eles não só conseguem fugir do labirinto, aliás, desenrolando um novelo de linha por onde iam passando, assim eles conseguiriam achar a saída seguindo a linha que eles mesmos iam desenrolando, né? Conseguiram matar o Minotauro. Então, daí vem uma espécie de uma lenda de que os gregos do continente livraram os cretenses do terror desse monstro, né? Do Minotauro que devorava jovens. Então, isso ajuda também a solidificar e sedimentar a imagem ou a narrativa, né, de que os gregos são os heróis. E Creta passa a ser dominada pelos gregos, os gregos do continente. Você vê que Creta é uma ilha, não é? E essa dominação é legítima e ela é explicada e ela é boa, ela é benéfica a partir do momento que foram os gregos, através de Teseu e Ariadne, quem livraram os cretenses da terrível assombração, dominação, não é, que o Minotauro impôs ali durante anos e anos e anos. Os cretenses minoicos, eles não eram, como vou dizer, um povo guerreiro, tá? Expansionista, imperialista, conquistador. Era um povo voltado, pacífico e voltado, quanto às suas atividades, principalmente ao comércio marítimo. Tá legal? E sua decadência, até hoje, ela é um certo mistério. Como que essa civilização atinge assim, um grau de requinte. As ruínas em Knossos, elas são estudadas até hoje, apreciadas e visitadas por turistas até hoje. Aliás, a Grécia é um país que vive muito do turismo, né, como o Egito, etc. O que é que ocorre? Então, as razões pelas quais essa civilização requintada ela entra em decadência, como disse até hoje, é algo assim um tanto quanto inexplicável. Outra curiosidade que eu posso citar é que lá surge um dos primeiros matriarcados do mundo antigo que se tem notícia na história. O que é um matriarcado? É uma civilização cuja figura feminina, da mulher, é uma figura desculpe, de proeminência, tá? Nem tanto de igualdade com o homem, em muitos planos até superior ao homem. Isso não é comum, normal, um traço marcante da antiguidade, que você encontra aí a todo momento, estudando os povos antigos. Não, ao contrário, o mais comum, normal, digamos, o mais usual é encontrarmos patriarcados, ok? Matriarcados, onde você tem a matrilinearidade, descendência a partir da mulher e não do homem. Isso é um traço muito específico, raro, não é comum no mundo antigo. Então, temos essa peculiaridade aí a ressaltar no que diz respeito ao povo cretense minoico, creto-micênico. Tá? Então, vamos a um textozinho básico que eu gostaria de, com vocês, dividir a leitura. Vamos lá. Os minoicos foram uma civilização pré-helênica, que helênico diz respeito ao grego, né? Da Idade do Bronze. O que é a Idade do Bronze? É ali por volta de 2500 a.C., 2300 a.C. Esse período é o período considerado, chamado, né, de Idade do Bronze, pelas razões óbvias. Né? O próprio nome já deduz do que se trata e por que essa nomenclatura. Baseando-se em descrições da arte minoica, essa cultura é frequentemente descrita como uma sociedade matriarcal, viu o que eu disse agora há pouco? O apogeu, quer dizer, o auge da civilização minoica, se deu entre 1700 e 1400 a.C. Durante esses 300 anos, não é? Há 3.500 anos atrás, tivemos aí o auge da civilização cretense. Por volta de 1700, um grande terremoto destruiu a ilha e os palácios foram reconstruídos em uma escala ainda maior.
A prosperidade da ilha se deu basicamente à habilidade de construção de naus rápidas e resistentes, embarcações, tá? Capazes de transpor o Mediterrâneo e, consequentemente, estabelecer um comércio marítimo efetivo ali nas cercanias. Dessa forma, os minoites estabeleceram relações comerciais com as civilizações circundantes, exportando peças de metal, joias, cerâmica, azeite e lã. Vendo, como eu disse? Não é? Uma civilização pacífica. E essa decadência que fez com que a civilização deixasse de existir, repito, é até hoje um mistério. Bom, agora a gente vai para o período que chamamos de tanto arcaico quanto o período clássico, ou seja, formação da polis grega e apogeu das polis gregas, para que tenhamos aí esse panorama de como essas cidades funcionavam, principalmente no plano político e social, ok? Olha só, a cidade de Esparta, se você quiser assistir ao filme 300, vale muito a pena, por alguns motivos. Claro que é uma narrativa. Aquele filme, pessoal, ele é baseado. O Rei Leônidas é baseado em uma história em quadrinhos. E por ser baseado em uma história em quadrinhos, ele tem ali seres monstruosos, personagens ali bizarros e tal. Dando todo esse desconto, por isso a orientação de um profissional da história é essencial. Você consegue ali extrair algumas coisas, alguns conceitos valiosos sobre a história da Grécia, em particular de Esparta. Por que, que a Esparta era tão violenta? Por que, que a Esparta era tão assim voltada à guerra, uma sociedade militarizada? No filme, inclusive, nós vemos que as crianças, e isso é verdade, elas eram muito jovens ali, já retiradas da sua família, e eram entregues ao Estado, ao poder público, para serem treinadas, passavam anos ali se capacitando em toda sorte de treinamento militar penoso, pesado, se tornarem soldados assim resistentes e que seriam o orgulho de Esparta. Por exemplo, quando nascia também uma criança com algum problema físico aparente, o pai ele examinava a criança, certo? Depois de 8 dias de nascido, e ele tinha o poder, a sociedade grega como um todo era bastante patriarcal, e ele tinha o poder de aceitar aquela criança no seio familiar, ou ao contrário, rejeitar essa criança. Isso se dava muitas vezes, essa rejeição, quando algum problema físico aparente era ali detectado pelo pai. E literalmente a criança era abandonada para morrer ou jogada em um desfiladeiro, por mais cruel que possa parecer inaceitável aos dias de hoje, nós podemos analisar e devemos analisar a história com os valores da época que nós estamos estudando e julgar com as leis do presente é o que nós chamamos de anacronismo, tá certo? Bom, e a sociedade? Isso aí você vê até no filme, é bem interessante, e dando esses descontos que já falei, você consegue extrair algumas coisas bem legais. Sim, eu dizia sobre a fundação, né, de Esparta, que foi fundada por um povo guerreiro chamado Dórios. Foram os seguintes povos que vão ocupar aquele território da Grécia Antiga e vão fundar algumas das principais polis gregas. Os Dórios, Eólios, Aqueus e os Jônios. Dórios, Eólios, Aqueus e os Jônios, tá certo? Esses povos, principalmente de origem ali asiática, eles vão se fixar no território, aquele período pré-homérico que a gente viu atrás, e vão se fixar nesse território e fundar as primeiras polis gregas. E coube aos dórios, na Lacônia, a formação dessa importante cidade que, por ser os dórios um povo altamente militarizado e guerreiro, a cidade de Esparta ganhou esse contorno militarista, né? Como já era praticamente uma cidade quartel, por assim dizer. Tanto que o nascimento de uma menina não era tão festejado quanto o nascimento de um homem, porque o homem ia para o exército, ia ser o orgulho da família e lutar por Esparta.
Mas as mulheres em Esparta, é bom que se diga, elas não tinham um papel de inferioridade. Em Atenas tinham. Veja bem, e é contraditório, porque Atenas é o berço da democracia, né? No entanto, dava à mulher um papel secundário e submisso. Mas o papel da mulher em Esparta, ele era, se não de igualdade ao homem, mas num plano inferior muito próximo, tá? Dava-se uma importância à mulher. E a importância era a seguinte: ela era responsável por gerar filhos saudáveis, fortes, que seriam os guerreiros que protegeriam Esparta. Então ela precisava ser bem tratada, bem alimentada, ela se exercitava, ela tinha até direito ao divórcio, tá entendendo? Uma condição social que, por exemplo, você não encontrava, né, no que diz respeito à mulher, você não encontrava na rival Atenas. Uma curiosidade para você, tá legal? Então tá aqui, ó, fundada pelos dórios e a sociedade, os espartanos, ou esparciatas, era a elite, né, os chamados bem-nascidos, considerados os descendentes dos dórios, tá? Detentores de terra, ocupavam os cargos públicos mais relevantes e por aí vai. Tá aqui o que eu disse, ó. Governantes. Em seguida, uma camada intermediária, conhecida como os periecos. Quem eram esses caras? Comerciantes, é como se fosse a burguesia local, né? Grosso modo, homens livres, mas também sem participação política. Abaixo de todos, os espartanos chamavam os escravos de ilotas, sempre lembrando que a escravidão no mundo antigo, ela obedecia ao critério de dívidas não pagas, depois isso vai ser extirpado, né? E principalmente guerras, né? Conquistas, onde os povos dominados eram levados como prisioneiros, ok? E temos aqui mais uma diarquia. Isso você vê de forma sublimar, de forma assim embutida lá no filme 300. Veja que uma monarquia é o governo de um rei, mono, né? Um rei governa. Diarquia, dois reis, sendo um especificamente para o exército, que é o caso do Leônidas, retratado no filme 300. Tanto é verdade que em tomadas de decisão ele precisa consultar outros órgãos administrativos, ele não tem aquela autonomia de decidir, né? Como se fosse um rei que governasse de forma absoluta, não era. Lá funcionava esse sistema de diarquia, como já falei, né? Um órgão importante era a gerúsia, um órgão consultivo, onde tínhamos também os éforos, anciães, certo? Pessoas mais velhas que detinham um poder de decisão muito grande. Lá no filme 300, eles são retratados como monstros horríveis, gananciosos e horrendas figuras, e, sabe, pessoas inescrupulosas. Aí você tem a dose de tempero ali utilizado para tornar a trama do filme mais atraente para o espectador, né? Não era daquele jeito, não, mas existiam os éforos que compunham esse órgão, a gerúsia, como também a ápela é muito importante, né? Que era uma espécie, para comparar com, vamos supor aqui, o nosso país é como se fosse a Câmara dos Deputados, ok? E aí fica fácil da gente estabelecer esse paralelismo, essa comparação e entender de forma mais concreta, tá? A grande rival de Esparta era a cidade de Atenas, repito, é a capital grega. Até hoje, cidade mais importante, suas ruínas são visitadas por turistas do mundo inteiro, etc. Vamos lá. Fundada pelos jônios, eólios e aqueus. Viu que eu disse? São os povos que ocuparam primeiro e se assentaram naquele território, fundando as primeiras polis gregas. Aí também um ponto que eu mencionei minutos atrás: mulheres, menos direitos. Inclusive, elas não tinham nem direito a uma educação, porque surge lá também a figura do pedagogo. Hoje em dia, o curso de pedagogia, se você fizer, você vai estar sendo habilitado para trabalhar com educação, para trabalhar com alfabetização de crianças,
né, métodos de letramento, etc. Então, o pedagogo surge na Grécia Antiga, surge lá em Atenas. Esse cara ele ficava responsável, tinha a figura do preceptor, ficava responsável pela educação de jovens, mas jovens da elite, o povão, a massa, o escravo, nem pensar, né? Mas o camponês, ele não tinha acesso à educação, tá? Então isso era para uma elite que formava e que compunha o topo da pirâmide social lá em Atenas. Tinha a chamada paideia, né? A educação holística, assim, que envolvia o todo, a parte intelectual, desenvolvimento da parte cognitiva, mas também o desenvolvimento de outras linguagens, como a linguagem musical e de outras aptidões, a parte física, corpórea. Não é? Por exemplo, na escola convencional aqui no Brasil, você não aprende a nadar. Será que é importante saber nadar? Será que é bom para o físico, para a saúde? Certamente sim. Mas sendo coisas tão importantes, por que você não aprende isso na escola? Não tem, né? Pelo menos não na escola pública, na escola que é oferecida à maioria dos brasileiros. Na Grécia tinha, só que nesse caso para figuras ali abastadas que faziam parte de uma aristocracia, não é? De um grupo restrito que eram os integrantes das famílias principais e principais do ponto de vista político e dos recursos materiais. Tranquilo? Vamos nessa. Sociedade. Os eupátridas, os bem-nascidos, entre aspas, né? Integrantes das famílias mais tradicionais. Então, essa era a elite ateniense, que tinha acesso a essas coisas que eu acabei de citar agora há pouco. Abaixo deles, os georgóis. E os georgóis eram pequenos agricultores, nesse caso, detentores de terra, mas não de latifúndios, e sim de pequenas propriedades, né? Homens livres, porém sem grandes direitos políticos. Temos os demiurgos, que constituía os comerciantes e artesãos, e os escravos lá eram chamados de escravos mesmo, né? Quer dizer, se em Esparta nós tínhamos essa figura com a nomenclatura de ilotas, vimos agora há pouco, em Atenas era escravo mesmo, tá legal? Não era grande o número de escravos, mas existia. Primeiro com escravidão por dívidas, depois essa modalidade de escravidão ela é até extinta, e posteriormente a escravidão por guerras, que continua bastante e por muito tempo. Agora vamos para a política, e a parte política ela vai se desenvolver e se desenrolar da seguinte forma. O Basileu, inicialmente Atenas era uma espécie de monarquia, uma cidade-estado, histórica também, né? Mas uma cidade-estado cuja governança estava assentada numa espécie de monarquia. Esse monarca, esse rei, recebia o título de Basileu. Como no Egito era o faraó, né? E em outras sociedades, em outra designação e assim por diante. Bom, o que é que acontece? Quem ascendia a esse cargo e a outros importantes era a aristocracia, como eu já disse, eupátridas, né? Só gente de determinadas famílias consideradas as mais importantes, conforme já citei para vocês. Isso deu origem também a um período tirânico, tá? Um período de ditadura, podemos dizer assim, e é depois que surge a democracia, a partir de um elemento chamado Clístenes, tá? E surgem os importantes legisladores gregos, particularmente atenienses, Solon, tá? Drácon primeiro do que Solon, né, para ficar numa sequência cronológica, que vão legislar, quer dizer, que vão elaborar leis muito importantes, muito impactantes, que, aliás, possibilitou a evolução e o surgimento da democracia. E, sem dúvida alguma, o período do apogeu da democracia ateniense foi o período do governo do Péricles, governou, se não me engano, 16 anos Atenas. Tanto que esses 16 anos, ali no século V a.C., é chamado século de Péricles, que embora não tenha governado um século, nem poderia, governou 16 anos, mas seu governo foi tão próspero, digamos assim,
que é como se tivesse sido 100 no imaginário popular em termos de grandeza e de benefícios e de apogeu da civilização grega, em específico dos atenienses, tá? Bom, com relação ao horário, deixa eu só dar uma olhadinha aqui quanto tempo nós já estamos percorrendo. É um tempo significativo. E eu vou fazer a segunda parte dessa aula daqui a pouquinho. Nós vamos ver num outro momento. Eu vou encerrar. E essa parte aí da decadência, nós estamos vendo uma espécie de apogeu, né, da civilização grega. Nós vimos desde os primórdios, na verdade. Nós vimos desde o período chamado pré-homérico, essas bases, esses alicerces, passando aí pela formação do período arcaico, passando pela formação e apogeu do período clássico, né? E temos mais coisas para falar sobre isso, mas vamos aqui parar para não ficar um vídeo, uma aula muito comprida. E numa outra aula que eu gravo, vou falar especificamente sobre as guerras médicas, sobre a decadência, sobre o período helenístico, sobre a filosofia, sobre depois a dominação romana, sobre a expansão da cultura helênica pelo mundo, boa parte ali da Ásia, sobre os Jogos Olímpicos, sobre a religião, tem muita coisa, é um tema vasto, ao mesmo tempo prazeroso. Nós vamos ter também a oportunidade de explorar um pouco mais em outro momento. Então, vou encerrar por aqui, certo? Espero que você tenha curtido. Vamos ler. O diferencial é isso, né? Se aprofundar com leituras, resolução de questões, para poder mergulhar mais fundo e adquirir cada vez mais conhecimento sobre a Grécia. Valeu? Tchau, tudo de bom e até a próxima.